Colossenses 3, 12 a 14. Diz o seguinte lá: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade, suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outro. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Seja a paz de Cristo o árbitro no vosso coração, o qual também fosse chamados um só corpo, e sede agradecidos. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, e com gratidão em vosso coração. E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Esses textos que a gente está lendo, todos eles falam de compaixão, amor, entendimento, misericórdia, humildade, bondade, longanimidade, que é muita paciência, né? E muita paciência. E a gente pensa sempre em relação a outras pessoas fora do contexto, mas aqui, especialmente esses textos, estão falando dentro da nossa própria comunidade. Como é difícil, né? A gente, especialmente eu vejo em certas circunstâncias que a nossa expectativa, né, é muito grande, às vezes, em relação à comunidade. E aí a cobrança é muito maior dentro da comunidade. E a exortação nesse texto é justamente que a gente tenha muita paciência, humildade e misericórdia dentro da nossa comunidade. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, né, um perdão mutuamente, um ao outro. Eu leio ainda em Tiago, capítulo 2, verso 13. Tiago. Porque o juízo é sem misericórdia para com aquele que não usou de misericórdia. A misericórdia triunfa sobre o juízo. O que é esperado dos seus discípulos, então? O que é esperado dos discípulos de Jesus? Nós começamos essa aula falando de vingança, falando de atitude, falando do troco, de dar o troco. O que é esperado dos discípulos de Cristo? Imitadores. Qual que é o padrão, então? Qual é a referência? Qual é a referência que a gente tem? É o perdão. Mas qual é a referência, o comportamento? Pega, por favor. A referência que a gente tem é a referência da atitude de Jesus, né, do perdão, do amor, de entender, misericórdia. Jesus na cruz pediu que Deus perdoasse todos aqueles porque não sabiam o que estavam fazendo. E nós, eu vejo por mim mesmo, você, toda vez que vem o Evangelho, a gente não perdoa aqueles que fizeram aquilo com Jesus. Não. Ninguém perdoa. A gente não consegue perdoar e a gente põe muito em balança aquilo que fazem para a gente. Quando é pouca coisa, você fala, vou perdoar, Deus pede para perdoar. Tal. Quando é coisa muito ruim mesmo,
um ladrão que mata uma pessoa que você gosta, um estupro de uma pessoa que você conhece, a gente não consegue perdoar. Eu, pelo menos, eu peço perdão para Deus porque eu não consigo perdoar. Certas coisas a gente não consegue perdoar. Então a gente põe muito em balança isso. E é um sofrimento grande para a gente, né? Porque a gente sabe que nunca vai chegar a Jesus perdoar todo mundo, né? Alô? Então, um momentinho só, entendeu? Precisa. Só comigo e com a torcida do Corinthians, né? Um estudo sobre trânsito. Por que trânsito? Trânsito. Eu não queria entrar nessa polêmica. Bolsa Carro. Tá bom. Eu acho o seguinte, eu não queria entrar nessa discussão, Ildeu, porque eu sei que isso levanta bastante discussão, mas é fato, entendeu? Isso é fato. A gente fica bravo, a gente xinga, a gente não sei o quê, enfim. E também está mostrando aí um pouco de uma atitude não cristã. Mas eu queria terminar essa aula com a leitura de um salmo, que a oração final dessa aula seja um salmo que está mostrando exatamente esse aspecto, essa diferença, esse contraste entre a nossa atitude e a atitude de Deus. O Salmo 103 tem um versículo, eu vou ler o salmo inteiro, mas tem um versículo, capítulo 10, que fala que Deus não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui consoante as nossas iniquidades. Já pensou se Deus tratasse a gente como a gente trata? Então esse salmo é uma oração da bondade ou amor de Deus, que é uma referência para a nossa vida. Então eu vou ler aqui, esse salmo é interessante porque ele começa falando um pouco de um louvor a Deus, depois ele fala um pouco de alguns feitos que Deus fez, né? E termina depois falando sobre essa atitude que Deus tem para com as pessoas, especialmente com cada um de nós. E eu vou ler então a partir do versículo 1 até o versículo final. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo o que há em mim, bendiga seu santo nome. Bendize a minha alma ao Senhor, e não te esqueças nenhum só de seus benefícios. Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades, quem da cova redime a sua vida e te coroa de graça e misericórdia, quem farta de bens a tua velhice, de sorte que da tua mocidade se renova como a águia. O Senhor faz justiça e julga a todos os oprimidos. Manifestou os seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel. O Senhor é misericordioso e compassivo, longânimo e assaz benigno. Não repreende perpetuamente, nem conserva para sempre a sua ira. Não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui consoante as nossas iniquidades. Pois quanto o céu se alteia acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para os que o temem. Quanto dista o oriente do ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem, pois ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Quanto ao homem, os seus dias são como a relva, como a flor do campo, assim ele floresce, pois soprando nele o vento, desaparece, e não conhecerá daí em diante o seu lugar. Mas a misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade, sobre os que o temem, e a sua justiça sobre os filhos dos filhos, para
para com os que guardam a sua aliança e para os que se lembram dos seus preceitos e os cumprem. Nos céus estabeleceu o Senhor o seu trono, e o seu reino domina sobre tudo. Bendizei ao Senhor todos os seus anjos, valorosos em poder, que executais as suas ordens e lhe obedeceis a palavra. Bendizei ao Senhor todos os seus exércitos, vós, ministros seus, que fazeis a sua vontade. Bendizei ao Senhor, vós todas as suas obras em todos os lugares do seu domínio. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Esse salmo mostra a misericórdia de Deus e mostra alguns aspectos que são para nós exatamente o exemplo e a atitude que a gente tem que ter. De misericórdia, amor, de não se lembrar, de se esquecer das ofensas, de se esquecer de apagar, não retribuir conforme a gente recebe, não é o olho por olho, dente por dente, e assim por diante. E, finalmente, um louvor. Toda essa atitude que a gente deve ter não é uma atitude para glória própria, mas é uma atitude que deve refletir exatamente esse amor de Deus. Algum comentário final? Senão, nós vamos encerrar com uma oração. Realmente é um assunto polêmico, porque mexe muito com nós, seres humanos, né? Como o irmão falou ali, que às vezes ele pede perdão a Deus por muitas vezes não perdoar, e eu me incluo nesse rol também. Como eu queria que, quando nos tivéssemos convertido, realmente houvesse aquela lavagem cerebral, como as pessoas falam que nós sofremos. É um milagre realmente, mas muitas coisas continuam e nós continuamos sendo a mesma pessoa. Conflito do velho homem e o novo homem dentro de nós. E essa parte de perdão é muito polêmico, porque como é difícil. Eu conheço um amigo meu que há muito tempo que eu não vejo, ele errou muito no relacionamento com a esposa, em termos de fidelidade, se arrependeu, só que até hoje ela o aceitou, mas nunca o perdoou pelas atitudes que ele comenta, que ela fala e tudo. É muito delicado, é uma coisa assim que eu vejo. E aí eu lembro quando o Davi fala, não lembro qual é a passagem ali, ele já estava no final do reinado dele, que ele preferia cair na mão do Deus vivo do que na mão dos novos homens, que ele sabia que o Deus era um Deus de misericórdia. E eu vejo que esse tema é um tema assim, muito delicado na nossa vida, o perdão. Seja ele financeiro, principalmente os perdões emocionais. Eu acho assim, só a misericórdia de Deus para que nós venhamos a perdoar outro. Eu peço também sempre ao Senhor, como o irmão falou, me perdoa, Senhor, porque muitas vezes eu não perdoo ao meu irmão, ou então às vezes eu quero que ele me perdoe pelos erros que eu cometi durante a minha vida e ele não me perdoa. É realmente muito delicado. Muito bem. Agora é a lição, a gente precisa, como cristão, sempre ser lembrado dos princípios e dos ensinos que Deus, através da Bíblia, nos traz, e os exemplos de Jesus, das atitudes, para que sejam realmente nossa referência. Porque a gente realmente é uma área difícil de trabalhar, mas é uma área que a gente precisa trabalhar, a exemplo do que a Bíblia mostra. Vamos terminar. Só uma sugestão. Eu acho que a gente poderia, como igreja, como classe, voltar a esse tema, que eu estou demonstrando, esse tema, dentro da vida cristã. Estudar o perdão dentro da vida cristã. Tem muitas pessoas, não só aqui, mas em todas as comunidades cristãs espalhadas pelo mundo, que não vivem a intensidade da vida abundante por causa do perdão. Porque não vivem o perdão, eles não vivem a intensidade da vida abundante. Então, se Jesus prometeu que nós íamos viver uma vida abundante com Ele, existe alguma coisa que está atrapalhando de nós vivermos essa vida abundante. E
mais de 2.300 vezes na Bíblia fala que a culpa disso é a falta do perdão. Muito bem. Estudarmos vai ser muito bom. Eu acho que vale a pena. Eu acho que é uma boa sugestão da gente ir mais assim. E vamos ter isso em conta. Nós vamos partir depois dessa série de estudos especificamente sobre o Evangelho, sobre os Evangelhos, e a gente pode, em alguma aula dessa, voltar ao tema. Vamos terminar então com uma oração? Senhor nosso Pai, nós te louvamos e agradecemos por essa lição da Tua Palavra sobre o perdão, sobre a misericórdia de Deus, sobre o amor de Deus através de Jesus Cristo, pelo perdão das nossas dívidas, por aceitarmos, pela Tua graça, através da Tua graça, o perdão dos nossos pecados, das nossas ofensas. Esteja conosco, esteja através do Teu Espírito nos gravando essa mensagem no nosso coração, que nessa semana a gente possa ter atitudes diferentes, lembrando desse ensino da Tua Palavra. Nós oramos e nós pedimos essas coisas em nome de Jesus Cristo. Amém.